Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje, o nosso 77º Morning Call ao vivo, a partir das 5h50 da manhã. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos ao vivo aqui para falar sobre fechamento de mercado e todas aquelas notícias que podem impactar o seu dia no cenário político, econômico e corporativo. Antes de mais nada, então já deixa seu like aí para levar esse conteúdo para muito mais pessoas, para que esse conteúdo chegue para mais gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e com certeza você vai ajudar para que esse conteúdo aí chegue a cada vez mais pessoas e tenha cada vez mais qualidade no nosso conteúdo. Falando um pouquinho então sobre o dia de ontem, fechamento de mercado ontem, dia 24 de março de 2021, terceiro dia consecutivo que o índice Ibovespa fechou em queda. Mais um dia de grande volatilidade, como nós falávamos ontem pela manhã, que haveria um grande risco de volatilidade. E, obviamente, aí acompanhamos, como também nós tínhamos dito, as bolsas internacionais, principalmente as bolsas americanas, que durante o dia até o início da tarde eles estavam em alta e depois viraram, né? A virada das bolsas americanas ela veio aí, inclusive posteriormente aí ao discurso de Jerome Powell e a Janet Yellen lá nos Estados Unidos. A Yellen novamente enfatizou a importância da imunização para a retomada da atividade econômica e principalmente a plena retomada de empregos nos Estados Unidos. Lembrando aí que Janet Yellen, já quando foi ao Congresso para defender o plano Biden de 1,9 trilhões, ela falava ali sobre a importância da retomada do pleno emprego ali nos Estados Unidos. Já Jerome Powell, no discurso dele, reiterou o compromisso do Federal Reserve em coibir as excessivas altas da inflação, caso isso aconteça, mas ele acredita que não será necessário nenhuma atitude, nenhuma utilização das políticas monetárias pelo Banco Central, pelo Fed, lá nos Estados Unidos no curto prazo. Mesmo assim, as bolsas americanas viraram para queda, o Brasil acompanhou esse movimento, o dólar aí por conta dessa instabilidade acabou disparando mais de 2% e o petróleo subiu mais de 6% no dia de ontem por conta aí de demanda, um navio que encalhou lá no canal de Suez. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente aqui no nosso Morning Call. Na Europa, as quedas continuaram desde o início da manhã, nós já tínhamos as ações da Europa em queda, principalmente por conta de uma possível terceira onda e aumento das medidas restritivas, lockdown e todo esse receio na Europa. Na Ásia também não foi diferente, tivemos um dia de forte queda, principalmente aí o que aconteceu foi as ações da empresa chinesa Tencent, que é a empresa que produz a vacina da Pfizer e BioNTech lá em Hong Kong para a China. Ela teve alguns problemas em relação à vacina, à embalagem da vacina, e acabou caindo aí quase 5%, o que impactou fortemente aí os mercados asiáticos no dia de ontem. No Brasil ainda repercute a alta nas mortes aí de coronavírus, de Covid, e ainda por cima a Fiocruz em um relatório, além de falar que existe o risco ali de problemas de fígado em relação ao uso precoce, né, e sem receituário médico de cloroquina, ivermectina, entre outros, ela apresentou um relatório dizendo que os estados que estão em fase crítica, ou seja, 25 estados e o Distrito Federal, tá? Que não estão ali em 24 estados, perdão, e o Distrito Federal que não estão em fase crítica. Todos os demais deviam restringir todas as atividades por 14 dias para conter o avanço da doença, o que infelizmente a gente sabe que é um momento difícil de acontecer por conta da economia, mas é um estudo apresentado aí pela Fiocruz que apresenta aí todo essa necessidade de achatamento da curva aí
contaminação, visto que passamos das 3.000 mortes diárias, ultrapassamos os 300.000 mortos e, como falávamos ontem, ainda existe aí um risco de aumentar a quantidade de mortes diárias, chegando talvez aí a 5.000 mortes diárias nas próximas semanas por conta do coronavírus. Ainda por cima, a reunião do presidente com governadores aliados, presidente da Câmara, ontem ela foi marcada, segundo informações de bastidores, por muita tensão e cobrança para que o governo acelere a imunização, que até o momento, infelizmente, não chegou nem a 7% da população em primeira dose e menos de 3% da população, 2,09%, se não me falha a memória, tomou a segunda dose, ou seja, estaria aí plenamente imunizada. Olhando especificamente aí para números do dia de ontem, o índice Ibovespa fechou com queda de 1,06%, uma queda aí chegando a 112.064 pontos. O dólar subiu 2,27, chegando a R$ 5,64, devolvendo aí boa parte da queda dos últimos dias. Queda nas ações de tecnologia nos Estados Unidos fizeram a Nasdaq cair 2,01%, fechando a 12.961 pontos. O índice S&P 500 fechou em 3.889, uma queda de 0,55%. Índice Dow Jones lateralizando, uma queda aí de 0,01%, mas fechando aí a 32.420 pontos. Na Europa, temos aí o euro fechando aí a R$ 6,54, uma oscilação de 0,34%, uma alta. A Alemanha teve queda de 0,35%, 14.610 pontos. França, alta de 0,03%, praticamente uma lateralização, a 5.947 pontos. E o Reino Unido também teve alta de 0,20% no dia de ontem, 6.712 pontos. Aí foi basicamente os índices que se salvaram no dia de ontem. A China teve uma queda de 1,47%, fechando a 13.407 pontos, e o Japão, 28.405 pontos, uma queda de 2,04% no fechamento de ontem. Criptomoedas, o Bitcoin teve queda de 1,66% e o Ethereum queda de 3,32% no dia de ontem. Como falado lá na abertura do nosso Morning Call, o petróleo futuro no dia de ontem disparou mais de 6%, 6, alguma coisa, por conta ali do canal de Suez bloqueado, e o Brent fechou ontem a 64,16 cents de dólar o barril, e o WTI a 60,83 dólares o barril. Hoje já começa a ser negociado com queda aí de mais de 1%, o petróleo futuro nesse momento, né? 5h59 da manhã, o índice de mercado de petróleo futuro caindo aí mais de 1%, principalmente por conta da demanda que está menor em função, obviamente, aí das medidas restritivas mundo afora. O índice VIX, ele teve uma leve alta no dia de ontem, sempre relembrando aí que o índice VIX é o índice do medo. Quanto maior esse índice, maior a volatilidade das ações do índice S&P lá nos Estados Unidos, e automaticamente isso se replica aí para boa parte das ações no mundo. Fechamento de ontem, 21,20 pontos, o índice S&P 500 VIX. Olhando para metais, o ouro futuro ontem fechou aí com 1.733 dólares e 35 cents. O alumínio futuro, 2.249 dólares, e o ferro refinado aí teve uma leve oscilação, fechando aí a 167 dólares e 37 cents no mercado futuro. Fechamento de ontem das principais ações aí, o índice Ibovespa, quem descolou foi o Carrefour, com alta de 12,76%, fechando a R$ 21,73, após o anúncio ontem do Carrefour ter comprado a rede Big do Brasil, rede de supermercados também, e com essa aquisição da rede, o Carrefour se torna aí maior varejista do Brasil, e óbvio acaba impactando aí, descolando muito em relação aos seus concorrentes. Ainda existe, obviamente, como eu falei ontem,
a necessidade de aprovação do CAD, mas foi a ação que descolou ontem, principalmente por esse motivo. Suzano Brasil, SUSB3, ontem alta de 2,63% a R$ 73,66. Gol 4, que estava em negociação da incorporação da Smiles, ontem teve alta de 2,46% a R$ 20,80. Vale 3, R$ 93,15 a cotação de ontem, alta de 2,29%, e CCR alta de 2,07%, fechando ontem aí a R$ 12,30. Entre as principais baixas aí nós tivemos IRB, né, IRBR3, que devolveu aí toda a alta do dia anterior, fechando aí a R$ 6,05, queda de 6,20%. As varejistas despencaram no dia de ontem após notícia aí de que estavam com dificuldades e grandes varejistas já planejando demissões em massa ou pedindo auxílio do governo aí por conta do programa BEM, que visa auxiliar aí em meio à pandemia para que não haja essas demissões e haja flexibilização dos contratos de trabalho. Então, Via Varejo ontem caiu 5,53% a R$ 11,44. Magazine Luiza chega aí a R$ 20,37, queda de 5,29%, a maior baixa de Magazine Luiza desde do desdobramento de ações. Cirela também ontem fechou com queda de 4,70% a R$ 23,48. Enev 3, 15,68%, também uma queda de 4,62%. Olhando para a nossa agenda econômica de hoje, dois índices importantes para ficarmos de olho: IPCA 15, que é a variação da inflação aí referente aos 15 primeiros dias do mês de março, e índice de evolução de empregos divulgado aí pelo CAGED, que vai mostrar aí principalmente a criação de empregos no Brasil. Esses dois índices devem impactar diretamente a confiança do investidor. Olhando aí para a questão da agenda internacional, também novamente bem movimentado. Hoje nós temos aí divulgação do sentimento, da confiança do consumidor, ou seja, lá na Alemanha. Relatório aí do Banco Central Europeu, é um relatório mensal aí falando sobre política monetária e econômica, mas principalmente política monetária. Discursos de membros do FOMC, que basicamente é o Copom lá nos Estados Unidos. Pronunciamento de Bailey, que é presidente do Comitê de Política Monetária da Inglaterra, também falando aí sobre as questões monetárias lá na Inglaterra, no Reino Unido. Discurso do presidente do Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, também falando sobre essa questão da economia alemã e políticas monetárias, lembrando que a Alemanha é o benchmark, é a referência quando nós falamos ali em zona do euro, uma das principais economias ali da região. E também temos discurso de Lagarde, que também é membro do Banco Central Europeu, falando também sobre a política monetária e o que nós podemos esperar do Banco Central Europeu aí para os próximos meses. Por fim, nós temos aí uma grande relevância na divulgação do PIB dos Estados Unidos referente ao quarto trimestre de 2020. São indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, que certamente vão movimentar o mercado e nortear as próximas ações, principalmente aí dos governos na Europa, Estados Unidos, também Brasil, porque recentemente nós tivemos aqui nessa semana a ata do Copom, também tem um caminho semelhante. Olhando para a política, Bolsonaro cria o Comitê de Combate à Pandemia, apesar de diversas críticas em relação a esse comitê, e também ao fato de Bolsonaro continuar ali defendendo o tratamento precoce com a medicação que ainda não tem uma comprovação científica de sua eficiência, mas a criação do arrefeceu, né, deu uma amenizada ali nos pedidos de CPI da pandemia. Então, a princípio, existe aí essa amenização nesse momento, dá para o governo trabalhar mais tranquilo e com certeza aí espera-se que essa mudança
através do Comitê de Combate à Pandemia, traga resultados mais eficientes, principalmente aí para reduzir o número de mortes e também aí o problema das lotações nas UTIs que estão bem comprometidas. A primeira turma do STF é que vai analisar as acusações contra Pazuello. Lembrando, Pazuello saiu agora, o ex-ministro da Saúde. Ele está sendo acusado aí por diversas ações aí em relação ao combate à pandemia. Uma delas aí, inclusive, vem diretamente do caos que aconteceu, a falta de oxigênio lá em Manaus, né, no estado do Amazonas. E na época ali foi avisado o Ministério da Saúde e entre outras acusações que serão julgadas pela primeira turma do STF. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou bem claro, disse que nenhuma reforma é tão importante quanto a pandemia. Inclusive, em discurso, ele disse que, se necessário, o Congresso tomará medidas mais drásticas. Segundo especialistas, esse foi um aviso bem claro para o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, em relação à forma de atuar no combate à pandemia. Então, realmente, vale a pena ficar de olho nessa notícia, porque devemos ter uma movimentação bem grande, principalmente porque aqui nós envolvemos questão de reforma administrativa e a reforma fiscal, né? E eram situações aí já previstas de dar andamento na Câmara e no Senado ainda nesse ano. E agora Lira deixa bem claro que a primeira coisa vai ser tratar as questões relacionadas à pandemia, ou seja, se o Ministério da Economia, se o governo quer que as outras coisas saiam do papel, quer que comece a ser discutido, tem que tratar com mais eficiência a pandemia que acontece nesse momento e por conta do coronavírus. O Brasil, infelizmente, é uma piada, né? E aí, desculpem a opinião aqui do Wagner, não é uma opinião institucional, nem mesmo da Francesca Educação Financeira, é uma opinião pessoal, mas o brasileiro é uma piada. Empresários aí são acusados de comprar vacina e tomar vacina escondidos no estado de Minas Gerais. A princípio, mais de 50 pessoas ali fizeram a compra de vacinas lá fora, né? Existe já a possibilidade, foi aprovado a compra de vacinas por empresas e esses empresários, a maioria deles voltado aí à área de transporte lá no estado de Minas Gerais, se reuniram no pátio, inclusive, de uma das empresas, e vários empresários aí e suas famílias tomaram a vacina escondido, o fura-fila, e aí entra a questão, óbvio, foi aprovado somente em São Paulo, mas onde está a multa e a punição para o pessoal aí que fura a fila em relação às vacinas? E governadores pedem auxílio de R$ 600, ou seja, o Corona Voucher chegando aí a R$ 600 novamente. Lembrando que essa semana nós já falamos aqui no Morning Call, que esperar do mercado hoje, falamos aí que Câmara e Senado, juntamente com o governo, estavam atuando para não permitir que houvesse qualquer tipo de reajuste em relação àquilo que já foi aprovado, o auxílio emergencial aí saindo de 150 até R$ 375, dependendo de cada situação e de cada família, né, de cada indivíduo aí conforme a solicitação. E eles não querem que aumente, principalmente por conta do risco fiscal. O Brasil já injetou muito dinheiro aí no combate à pandemia e também na questão do Corona Voucher no ano passado. Um aumento nesse momento aí iria, obviamente, impactar o risco fiscal brasileiro. Falando um pouquinho de economia, então, o novo ministro da Saúde, o Queiroga, ele fala em imunizar 1 milhão de pessoas por dia. Segundo dados apresentados por ele, hoje o Brasil vacina 300 mil pessoas por dia. Acredito que seja algo mais recente ou não seja uma constância, né? Visto números que nós temos atualmente, mas ele fala em breve chegarmos à imunização de 1 milhão de pessoas por dia. Lembrando que esse marco aí foi alcançado lá nos Estados Unidos recentemente, Estados Unidos aí que é a referência completa nesse momento, e planeja aí até o final do mês de maio ter vacinado toda a população adulta dos Estados Unidos.
Um outro exemplo aí negativo entra, obviamente, a Europa, que foi o primeiro continente, os primeiros países a aprovarem o uso emergencial de vacinas e começarem a imunização, e contam com um índice de imunização menor do que esse. Esperamos então que se cumpra essa questão da imunização e em breve possamos aí ter uma vida o mais normal possível. Vários rebocadores atuam para a retirada do navio que está preso lá no canal de Suez, só para ter uma ideia, em relação a tráfego, né? Esse canal ele liga basicamente ali um canal de consumo, né? De entrega de mercadorias de comércio entre Ásia e Europa, e todos os dias mais ou menos 50 navios passam por ali. Então isso é um prejuízo enorme, inclusive por isso que ontem aí disparou 6% ali a questão dos combustíveis, por esse receio, e diversos outros produtos aí que acabam passando por esse canal, porque são nada mais nada menos do que 50 navios dia, né, de produtos aí que são comercializados entre Europa e Ásia principalmente. Com esse navio, só para contextualizar, por conta de uma tempestade de areia que acontecia, o navio acabou ficando atravessado e com isso ele bateu em uma das margens, e por isso que realmente ele impossibilita qualquer passagem de outro navio até que ele seja retirado. Por isso aí cerca de 8 a 10 rebocadores estavam atuando para tentar tirar esse navio aí do canal de Suez e aí dar fluxo novamente, dar vazão para todos os navios que passam por ali. A Anvisa permitiu testes em humanos de um soro aí contra a Covid do Butantan, desenvolvido aqui pelo Butantan. Só lembrando aí que, assim como a situação que nós anunciamos ontem, do comprimido da Pfizer, né? Também esse soro é para tratamento dos sintomas, amenizar os sintomas e não deixar que aumente aí o risco de morte depois da pessoa já contaminada. Esse é o soro aí que foi criado, já testado aí em laboratório em animais, e agora a Anvisa permite o teste em humanos. Jerome Powell, como nós já falamos, ele reiterou a necessidade de calma em relação à inflação nos Estados Unidos. Esse discurso aí ele já favoreceu, e nessa manhã, falando aí de 6 horas e 13 minutos da manhã, nós temos aí novamente uma queda nas treasuries, os títulos norte-americanos para 10 anos, né, voltando aí para casa de 1,62%. A Anvisa deve definir sobre a aprovação da Sputnik V, né, o uso emergencial da Sputnik V no Brasil nos próximos dias, então é importante quando nós falamos em imunização também. E a AstraZeneca divulgou então dados atualizados em relação à eficácia da vacina após as críticas do governo norte-americano que nós falamos no dia de ontem. Mais uma notícia boa aqui: a Petrobras anunciou queda no preço do diesel e da gasolina, quase 4%, então esperamos aí que isso reflita no nosso bolso, né? A gente percebe aí um aumento muito forte em relação ao combustível nesse último ano. Olhando para o cenário corporativo, 4 diretores da Petrobras entregaram o cargo exatamente um mês após a demissão de Castelo Branco, a ingerência do presidente Jair Bolsonaro, né? E 2 dias antes de levar da reunião do conselho, que iria definir se mantinha ou não Castelo Branco por mais um mandato, o presidente Jair Bolsonaro demitiu ele. Houve todo aquele impacto nas ações da Petrobras naquela semana, naquele final de semana, início de semana seguinte, e agora 4 diretores entregam o cargo, e obviamente aí existe um risco. É importante ficar de olho no que acontece com Petrobras no dia de hoje, principalmente pelo impacto, a média ponderada aí que ela tem dentro do índice Ibovespa, né? Os acionistas da Smile aprovaram ontem a incorporação pela Gol após uma negociação diferente. Nós falávamos aqui há alguns dias sobre essa questão, e depois de muita negociação chegou-se aí a uma negociação mais específica, chegando a R$ 27 por ação, e mais um percentual ali em ações da companhia Gol.
foi aprovada a incorporação, então, ontem à noite. O Grupo Mateus, né, rede de supermercados que abriu a IPO, fez seu IPO no ano passado, 2020, amplia as inaugurações e teve aí alta no lucro, mais do que dobrou o seu lucro desde o IPO. Falando em resultado, então, hoje nós temos divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020 de Alper, Banco BMG, Bradespar, CPFL Energia, Mosaico, Porto Belo, Sabesp e Triunfo. Dia bem movimentado, apesar de menos situações na área política, mas ainda temos um dia aí bem movimentado, muita coisa para ficar de olho nesse dia 25 de março de 2021. Olhando aí para a abertura de mercado, nesse momento 6h17 da manhã, nós temos aí a China com fechamento das 5h30 da manhã, alta de 0,10%. Olhando aí ainda na Ásia, o Japão Nikkei com alta acima de 1%, fechamento também nessa manhã. Nos Estados Unidos, as bolsas operam em alta nesse momento, todas na casa de 0,20% de alta, Dow Jones, S&P e Nasdaq operando aí acima de 0,20%. Olhando para a Europa nesse momento opera entre lateralização e leve queda. Alemanha queda de 0,20%, França 0,32% de queda e Reino Unido queda de 0,10% no dia de hoje. O Brasil deve ter oscilações bem menores do que no dia de ontem e com certeza deve seguir aí as bolsas internacionais, podendo aí replicar o que acontece nos Estados Unidos ou de acordo com o cenário interno, obviamente, e as notícias que podem acontecer no dia a dia, ter uma alta maior. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia conosco ao vivo. Lembrando, se você quer receber todo esse material em PDF também, solicite o link, entre em um dos nossos grupos de WhatsApp e você recebe esse material aí destrinchado todos os dias antes das 7 horas da manhã. Lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que esse material chegue para cada vez mais pessoas. E todos os dias, às 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre as notícias que vão impactar o seu dia a dia. Bons negócios, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.